Da Eliane Cantanhede, né? Eliane Cantanhede, como vocês sabem, é uma militante esquerdista que trabalha no principal portal de folhetim comunista do Brasil, a Globo News, e sempre com opiniões muito à esquerda da média brasileira, e foi demitida hoje, né? Ninguém sabe por quê. Segundo apurou o Ricardo Feltrin fez um vídeo sobre isso. Segundo ele apurou, a demissão foi pelo conjunto da obra. Mas que coisa estranha, né? O conjunto da obra dela já é bem conhecido há bastante tempo. Por que que de repente ela foi demitida? A minha suspeita é que a situação está ficando complicada para a economia brasileira. O pessoal está vendo que a situação está ficando muito complicada, estão começando a tomar medidas preventivas já, evitando conflitos com os Estados Unidos, né? Vamos entender esse caso aqui que eu vou tentar explicar para vocês. De novo, eu não sei. Tá? Sinceramente, não sei o que está acontecendo aqui. Mas a opinião que eu tenho nessa história é que o pessoal está vendo que, a economia brasileira vai piorar. O conflito do Brasil com os Estados Unidos vai piorar. A Eliane Cantanhede ofendeu os judeus há pouco tempo atrás, naquele comentário dela. Ah, por que só morre palestino, não morre? Morre palestino porque os palestinos mentem o número de mortos deles, né? Enfim, no final das contas, vamos entender por que isso pode estar acontecendo aqui. Tem algumas alternativas também a essa ideia, tá? Essa notícia foi sugerida por Coligação Globo PT STF, Karl Marx Libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Eliane Cantanhede publicou esse tweet aqui, agora há pouco, aqui, ó. Depois de 15 anos felizes, 15 anos trabalhando na empresa, meu amigo, não é pouca coisa não. Ela não era recém-contratada da Globo, não era alguém que chegou lá outro dia. 15 anos trabalhando na mesma empresa é muita coisa, né? Depois de 15 anos felizes e de muita energia na Globo News, ao lado de tanta gente querida e competente, é hora de parar e reservar as noites para meus livros, séries e um bom vinhozinho. Obrigado a todos, particularmente a você, assinante, foi ótimo enquanto durou, né? Então, como é padrão nesse tipo de coisa, ela não vai falar que foi demitida ou se pediu demissão, não vai falar no que aconteceu, né? Tá só se despedindo do público dela. É assim que as pessoas profissionais devem se comportar realmente. Mesmo que você tenha sido demitido, aprendam isso, tá? Não sacaneie o seu empregador antigo. Por mais que você tenha vontade de falar, esse filho da puta me demitiu, caralho, filho da puta, que viado. Não façam isso porque isso pode prejudicar a sua empregabilidade futura. É melhor você sair em bons termos, por mais que você esteja puto da vida, caralho, que merda que esse cara fez. Se você não se sente capaz de falar uma mensagenzinha bonitinha dessa, não fale nada. Mas enfim, ela fez a mensagenzinha educada aqui, mas já está correndo no mercado, todo mundo sabendo, Eliane Cantanhede é demitida da Globo News. Eliane Cantanhede é demitida da Globo News após 15 anos na emissora, né? É uma figura muito marcante na emissora, está sempre lá com sua opinião esquerdista, totalmente, né? Eu não gosto das opiniões da Eliane Cantanhede, evidentemente, um absurdo completo, mas também não desejo mal a ela, não. Eu acho que ela tem o direito de ter as opiniões dela, ninguém. Né? Opinião é opinião, meu amigo. O errado é o que faz o Alexandre de Moraes, que usa a polícia para perseguir pessoas. Jornalista que tem opinião, na minha opinião, não tem nada demais. O cara tem o direito de ter a opinião dele, né? Enfim, está uma grande especulação sobre o que teria causado a demissão dela, porque foi uma coisa meio de supetão, né? Ninguém esperava esse tipo de coisa, né? Não deixa de ser muito marcante o fato disso ter acontecido agora, no meio do tarifaço, no meio dessa briga do STF com os Estados Unidos, essa confusão toda, ou seja, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo aqui, mas a gente sabe que Eliane Cantanhede tem muita entrada lá com os ministros do STF, sempre tem notícias do pessoal lá, sempre tem informação do pessoal lá. Ela continua escrevendo para a Folha de São Paulo, se não me engano, né? Continua na Folha de São Paulo, mas saiu da Globo News. E não foi a única, tá? A PAN tá colocando aqui que tem alguma coisa acontecendo na emissora lulopetista. A emissora lulopetista é a Globo, né? A Eliane Cantanhede foi demitida. Ontem fizeram o Marcelo Cosme, que é esse rapaz aqui, ó. Esse cara aqui, viajar para Brasília para apresentar o programa da âncora Natuza Neri. A Natuza Neri é uma outra propagandista de esquerda, né, de extrema esquerda, outra que adora propagar mentiras da extrema esquerda. E era para ela estar apresentando o programa hoje. E aí, de repente, tiraram o cara foi para lá. Marcelo fala que volta a Brasília depois de 7 anos sem apresentar um jornal nos estúdios da capital federal. A última aparição da Natuza Neri foi há 4 dias atrás num podcast do G1, né? A Daniela Lima está de férias.
Então, é uma coisa muito curiosa o que está acontecendo nisso daqui, né? Parece que todas as grandes propagandistas de esquerda, de repente, saíram, sumiram, né? E aí fica um monte de dúvida. Por quê? Porque esse pessoal todo, a Natuza Neri, a Daniela Lima e a Eliane Cantanhede, são as principais pessoas que têm contato com o STF, que ficam o tempo todo espalhando, não porque ministro falou não sei o que lá, porque ministro falou isso, ministro falou aquilo, eu vi nos bastidores que os ministros vão fazer isso, vão fazer aquilo, e exatamente qual que é o problema a gente não sabe, né? Como eu falei, segundo apurou o Ricardo Feltrin, teria sido pelo conjunto da obra, não haveria um motivo específico, né? Ou não quiseram dizer o motivo. Mas, de novo, acontecer neste momento é muito estranho, né? Não acho que a Rede Globo vai sofrer sanções da Lei Magnitsky, tá muito longe disso. Mas não dá para descartar que o pessoal da Rede Globo tenha percebido o problema e tenha começado a se livrar de peças que estavam sendo usadas pelo Alexandre de Moraes, né? Ninguém duvida que essa operação que o Alexandre de Moraes está fazendo nessa história toda aqui, esse, entre aspas, processo do Bolsonaro, né, o processo do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, é nada mais, nada menos que uma grande campanha de marketing contra o Bolsonaro. E só isso, e nada além disso. Não tem nada de direito nesse processo, é só campanha de marketing contra o Bolsonaro. E como toda campanha de marketing, precisa de outlets, né, de divulgação, que é justamente o papel que essas três faziam, Daniela Lima, Natuza Neri e a Eliane Cantanhede. E as três saíram de férias, as três estão out. A Eliane Cantanhede a gente já sabe que demitiu. As outras duas não falaram nada. Pode ser que seja só um afastamento temporário, ou tenham tirado férias, não sabemos ainda o que é, né? Mas não dá para descartar a possibilidade de que a Globo está mesmo temendo alguma associação a essa história, né? A Globo é uma empresa privada, é uma empresa que está bem de vida. O pessoal às vezes fica achando que a Globo vai falir, coisa e tal. Eu sempre falei que eu acho muito pouco provável que a Globo vá à falência. Mas eu acho muito provável que ela diminua muito a importância dela na programação brasileira, no dia a dia dos brasileiros, né? Ela certamente vai diminuir de importância muito, né? E ela está preocupada. Pode ser que seja isso. Pode ser preocupação com esses rabos que a Eliane Cantanhede e essas outras moças tiveram, enquanto o pessoal estava achando lá em Brasília que não, a gente sabe que a gente está fazendo merda com o Bolsonaro, mas não vai acontecer nada, porque tá, o STF está do nosso lado, o STF vai decidir tudo e coisa e tal. Agora que viram que esse negócio de que não vai dar merda não é bem assim, que pode dar merda, tá todo mundo recalculando a sua posição nessa história e não dá para descartar que a Rede Globo começou a achar muito arriscado ela manter esse pessoal muito ligado aos ministros do STF na sua grade, né? Ficou uma coisa muito patente que ela pode ser envolvida nesse escândalo, né? Tal como os outros ministros do STF estão se afastando do Alexandre de Moraes, a Rede Globo pode também estar fazendo a mesma medida, né? Meio que se afastando disso daí, né? Tem o caso que ela falou sobre a crueldade enfrentada pelos ministros sancionados, que tiveram seus vícios de familiares caçados e não sei o que lá, sem qualquer notificação, né? Esquecendo da crueldade com o Clesão, com as pessoas de idade que estão presas lá na Papuda, uma coisa absurda, tudo isso, toda essa violência que o Alexandre de Moraes tem feito aqui, né? E é aquilo que eu falei para vocês, esse pessoal, eles fizeram essa coisa toda esperando chegar no final, condenar Bolsonaro e aí ter aquele consenso social. Não, agora Bolsonaro está condenado. Bolsonaro é um bandido. E aí mesmo que, né, por mais que tivesse gente falando, não, que está errado esse processo, que não sei o que lá, não sei o que lá, sempre haveria o pessoal falando, não, mas o STF condenou, o STF disse que é culpado, foi um processo, teve todo um processo para fazer isso e condenar o Bolsonaro, não sei o que lá. Eles estavam esperando chegar nisso. Agora, eles nunca vão chegar nisso mais. Por quê? Porque com essa ação dos Estados Unidos, que é uma coisa inédita, já vai ficar sempre questionada a coisa. Já está manchada essa investigação do STF. Mesmo que eles cheguem a condenar o Bolsonaro e colocar ele na cadeia, eu não acredito mais que eles cheguem a isso, mas pode ser, sabe lá o que o Xandão vai fazer aí, né? O problema todo já está manchada com essa mácula de uma crítica externa, né? O governo Trump está falando, isso aí está fazendo merda. Ah, mas não sei o que lá, tem um monte de democrata lá nos Estados Unidos falando que o Trump que está errado e que o Brasil está certo. Meu amigo, é lógico que vai ter democrata contra o Trump, pô. Sempre vai ter, é lógico, eles não gostam do Trump, eles são do partido de oposição lá, sempre vão criticar o Trump e coisa e tal. Mas o ponto central é que a direita está crescendo aqui no Brasil, está crescendo lá nos Estados Unidos, está crescendo na Europa também. Ou seja, esse pessoal da esquerda que está chorando, vai ficar chorando, vai chorar mais um monte e vai acabar na obsolescência, vai acabar esquecido à margem da história.
e não tem como evitar o fato de que houve uma mudança. Outra coisa, esse pessoal sempre achou que, na pior das hipóteses, eles poderiam dizer no final desse processo que Bolsonaro é tão bandido quanto Lula. Você sabe, você já ouviu essa história, né? O pessoal da isentosfera ali, MBL, Nando Moura, aquela turmazinha da isentosfera, eles adoram falar, não, porque a mesma coisa, Bolsonaro e Lula, eles estavam ansiando por esse fato de que um dia eles poderiam dizer, não, que o Lula é um ex-presidiário, mas Bolsonaro também é um ex-presidiário. Lula fez coisa errada, mas Bolsonaro também fez coisa errada, não sei o que lá. Nunca vão conseguir mais comparar a Lava Jato com esse caso. Por quê? Porque esse caso do Bolsonaro teve intervenção americana aqui no Brasil, justamente por verem que é um absurdo o que estão fazendo com o Bolsonaro. No caso do Lula, quando teve a Lava Jato com o Lula pediu ajuda para o Obama. Tá? Vocês acham que não pediu ajuda para o Obama? O Obama estava lá nos Estados Unidos, todo poderoso, gostava do Lula. Como é que o Obama chamava? Chamava o Lula de meu cara, né? Meu cara, meu caro. Gostava do Lula pra caramba. Lula é um homem, né? O Obama gostava do Lula pra caramba. O Lula pediu ajuda pro Obama. Não tenha dúvida que pediu ajuda pro Obama. Sabe o que o Obama falou? O cara me decepcionou, o Lula me decepcionou. Por quê? Porque o caso da Lava Jato era óbvio, a quantidade de prova que tinha de corrupção do Lula, tinha muita prova de corrupção. O Obama voltou atrás. O livro do Obama, a biografia do Obama, fala da decepção dele com o Lula. Ou seja, nunca vão poder comparar as duas coisas mais. Não vai ter mais essa de que Lula é igual a Bolsonaro. Nem isso seria o pior dos hipóteses, né? O que eles esperavam mesmo era prender Bolsonaro e Bolsonaro ficar totalmente preso, nunca mais disputar a eleição, ser totalmente retirado da política no Brasil. Esse pessoal está desesperado. Qual é o motivo deles se demitirem ou tirarem a Cantanhede e potencialmente outras pessoas? A gente não sabe isso daqui, tá? Isso aqui é só a suspeita aqui da PAN dizendo que parece que sumiu essas pessoas, mas a gente não sabe o que aconteceu. Pode ser também outra coisa, pode ser as próprias pessoas com medo, né? Você sabe, tá todo mundo agora com medo de não ver mais o Pateta, né? Pô, o pessoal gosta de ver o Pato Donald, né? Então o pessoal fica com medo, cara, sabe? Magnitsky que dói, meu amigo. Né? O Moraes pode bater no peito e falar, não me importo, tá tranquilo, vou continuar operando do jeito normal e coisa e tal, mas a Cantanhede, se levar uma Magnitsky na cara, tá ferrada, não tem o que fazer da vida dela, né? Então, é o que eu falo para vocês, a coisa subiu um degrau, e subiu um degrau grande no final das contas. Esse pessoal tá, um monte de gente se afastando aqui. É lógico, vai ter um ou outro que o Alexandre de Moraes vai puxar o gancho, né? Porque deve ter algum poder deles. A Carmen Lúcia agora acabou de dar uma declaração favorável ao Moraes. Quer dizer que o Moraes, quer dizer que o Alexandre de Moraes tem um ganchinho com a Carmen Lúcia. Tem alguma história da Carmen Lúcia que o Moraes tem. Ele puxou ela não queria falar, Carmen Lúcia, se tu não falar, vai dar problema, hein? Então, ou seja, a gente já fica sabendo quem é que são os ganchinhos. Não é estranho que o Moraes tenha um gancho da Carmen Lúcia. Por quê? Porque lembra que a Carmen Lúcia sempre foi contra a censura, ela sempre criticou muito a censura, né? Quando ela votou lá no STF, desculpa, no TSE, entre o primeiro e o segundo turno, ela ressaltou que não, que o cala-boca nunca mais. E foi muito estranho mesmo essa mudança de tom da Carmen Lúcia. É que o Alexandre de Moraes deve ter algum ganchozinho dela. Tem alguma história da Carmen Lúcia que o Alexandre de Moraes cai. É aí que fica mais legal ainda, porque se o Alexandre de Moraes cair, ele leva essa galera, né? Ele vai morrer sozinho? Não, vou levar todo mundo comigo, meu amigo. Todo mundo que eu tenho gancho eu vou levar comigo. Vai ser divertido isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados.